Hoje vamos fazer um pequeno estudo bíblico sobre a oração. Não sei se gostam de fazer estudos bíblicos. Eu gosto, não é? E por isso vamos estudar um bocadinho. Eu queria que pudéssemos ver vários versículos da Bíblia que nos apontam para como a oração deve estar presente na nossa vida. A realidade é que ahm, nós temos esta ideia, especialmente no mundo protestante, que um dos pilares centrais da nossa comunhão com Deus é nós falarmos com Deus. Não simplesmente como algumas denominações têm de fazer alguns rituais de oração, mas sim literalmente expormos o nosso coração a Deus, falarmos com Ele e não só colocamos as nossas interrogações, as nossas questões, os nossos problemas nas suas mãos, mas também temos uma relação com Ele através da oração. Mas por vezes, surge a pergunta ou surge a dúvida, porque é que parece que para uns Deus ouve, para outros Deus não ouve ou responde, digamos assim. E eu falava semana passada com uma irmã e a irmã dizia-me mesmo isso. Parece que Deus ouve diferente orações de diferentes pessoas. Isso fez-me pensar e fez-me hoje falar um pouquinho sobre este assunto. Será que existe conselhos bíblicos para a oração? O que é que vocês acham? Sim? Então vamos ver alguns. Porque concordam comigo que Deus não tem nenhum problema de audição. Nós aqui, à medida que vamos ficando mais idosos, às vezes os ouvidos já não funcionam muito bem, mas Deus, apesar de ser eterno, não tem nenhum problema com a sua audição. E Ele ouve. E Ele ouve a oração do seu mais fiel servo. E Ele ouve a oração do servo que já não é assim tão fiel. E Ele ouve a oração até daquele que não tem nenhuma relação com Ele e, num momento de desespero, ahm, decide falar com Deus. E Ele ouve. Por isso, o problema não é Ele ouvir, é que existe situações em que Deus não pode responder. Ou até não pode responder da maneira que nós queremos, não porque Deus tem algum problema, mas porque se calhar eu não estou pronto para aquilo que Deus tem para me dizer. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Crónicas e ver então sete conselhos bíblicos para alguém que quer orar ao Senhor. Sete conselhos bíblicos hum, para eu entender melhor a oração. 2 de Crónicas, capítulo 7 e versículo 14. E diz o seguinte: todos conhecem este versículo, certo? E se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, tem aqui uma palavra neste versículo, logo no início, muito importante, que é se humilhar. A humildade. Será que a humildade tem alguma coisa a ver com a oração? O que é que vocês acham? Lembram-se daquela parábola do fariseu e do publicano? Qual era a diferença? Estavam os dois num sítio bom para orar ou não? Sim, estavam. Estavam os dois a querer orar ao Senhor? Sim. No entanto, um demonstrou humildade e o outro que é que demonstrou? Arrogância, presunção, certo? Um foi lá porque era pecador e sabia que era pecador e foi lá e dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Mas o outro teve uma abordagem bem diferente. O outro foi lá porque dizia o que a Deus: Obrigada porque eu sou melhor que os outros. Basicamente foi o que ele disse: Obrigada porque eu sou melhor que os outros. E sabem que muitas vezes nós corremos o risco de, até inconscientemente, de expressarmos a arrogância espiritual. Concordam comigo ou nem por isso? Sim? Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes, vou dar alguns exemplos, desculpem, mas eu vejo muitas vezes protestantes a acharem-se espiritualmente melhor, por exemplo, que os irmãos não protestantes.
porque eles só fazem aqueles rituais e não sei o quê, e nós conhecemos a justificação pela fé, conhecemos isto, e por causa disso nós estamos onde? Estamos aqui e os outros estão aqui. Muitas vezes, até nós adventistas corremos este risco, ou não? De achar que nós somos os donos de toda a verdade. Eu uma vez falava com alguém de outra denominação religiosa e essa pessoa dizia-me assim: devemos ter algum cuidado a dizer e eu tenho a verdade. Porque quem é a verdade? Então nós temos que entender que há muitas vezes no nosso subconsciente esta ideia que espiritualmente, pelo cargo que ocupamos, ou pela igreja que pertencemos, ou pelo conhecimento que temos, caímos muito facilmente, mesmo inconscientemente, em arrogância espiritual. Em achar que somos melhor que os outros. E muitas vezes nós até podemos ser reconhecidos religiosamente e alguém que está do outro lado ter uma ligação mais profunda com Deus. E manifestar aquilo que é aqui um conselho, não é? Quase como uma condição para Deus, a oração deve ser feita como? No coração arrogante, é isso? Convencido que é melhor que os outros. Não, no coração humilde. Num coração convicto de que nós, quem nós somos, que nada merecemos e que realmente devíamos ir a Deus com humildade. Mais outro versículo, Salmos 66. Eu virei a página e cá estou, Salmos 66, às vezes corre bem. Salmos 66, versículo 18 ao versículo 20. O que é que diz? Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem se desviou de mim a sua misericórdia. O que é que o salmista está aqui a falar? Que conselho é este para a oração que ele está aqui a dizer? Ele está a dizer que o Senhor tem muita dificuldade, ou mesmo pode ser impossível ao Senhor ouvir uma oração, uma prece, se houver o quê no coração da pessoa? Iniquidade. O que é que isto quer dizer? A iniquidade é a prática do pecado, nós sabemos disso. Será que muitas vezes Deus, que tem bênçãos extraordinárias a dar ao ser humano, será que muitas vezes eu tenho uma vida dupla? Uma vida que impede o Senhor de poder agir na minha vida? E eu tenho tido a oportunidade de correr, de ir a muitas igrejas e de falar com muitas pessoas. E sabem que há uma coisa interessante que é, quando vai alguém de fora a uma igreja trazer uma mensagem, cria-se muitas vezes uma oportunidade de um membro dessa igreja que tem um assunto que não pode falar com as pessoas que ele conhece, mas pode falar com alguém que ele não conhece. Ok? Então tem acontecido muitas vezes pessoas virem estar a falar comigo com problemas dramáticos e reais que vivem na sua vida. E este versículo fez-me lembrar de um problema que eu acho que é transversal a muitas igrejas, independente da denominação que é. E que se calhar é, talvez, o pecado mais secreto que existe mais vezes. Que é o problema da pornografia. Várias pessoas em várias igrejas, membros ativos, já vieram falar comigo, que têm esse problema na sua vida. Eu estou a dar um exemplo, posso dar muitos outros exemplos. E muitas vezes, reparem, há pessoas que sofrem com vícios, sejam eles quais forem, sofrem com pecados secretos, sejam eles quais forem, e isso é não um obstáculo a uma relação a sério com Deus. O que é que vocês acham? É. A pessoa pode se sentar nos bancos da igreja, pode até ser um líder na igreja, pode até ser um pastor da igreja, mas muitas vezes os vícios e os pecados secretos fazem com que a sua vida espiritual não seja aquilo que deveria de ser.
E isso interfere, de acordo com este versículo, interfere ou não com a nossa relação na oração com Deus? Sim. Ok, vamos continuar. O tempo está a passar, eu estou indo devagarinho. Marcos 11. Mais aqui um conselho de Deus para a oração. Marcos capítulo 11. Diz, e quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará das vossas ofensas. Eu acho que este é dos mais difíceis, não é? Será que este versículo está literalmente a dizer aquilo que está a dizer? Tá, é mesmo assim. Deus não me pode perdoar se eu não aprender a perdoar os outros. É isto que este versículo está a dizer. Que implicações é que isto tem na minha vida? Isto tem implicações fortes na minha vida ou não tem? Reparem, muitas vezes nós temos razão para ter rancor de outras pessoas. Ou não? Temos motivos, exatamente. Eu gostei da correção. Muitas vezes temos motivos para isso. Ou seja, seja essa pessoa alguém que nós gostamos ou não, nós, como seres humanos, temos a tendência para magoar os outros. Certo? Nesta semana eu falava com a minha mãe de um caso de uma vizinha que não fala com a filha há 30 anos por causa de uma coisa que a filha disse uma vez. Ok? A filha disse uma coisa, ela pôs-la fora da porta e não fala com ela há 30 anos. Bom, e isto é um exagero, não é? Mas muitas vezes nós temos aquela pessoa que fez uma coisa muito mais grave do que simplesmente dizer, e nós temos ou não dificuldade em perdoar verdadeiramente. Nós temos. Nós temos dificuldade de perdoar. Mas o mais grave do que ter dificuldade de perdoar é que muitas vezes nós não queremos perdoar. Quantas vezes já ouvimos frases como aquela pessoa eu nunca vou perdoar? Nunca. Posso perdoar toda a gente, mas aquela pessoa nunca. O que ela fez não tem perdão. Ora, se um cristão tem um rancor destes na sua vida, o que é que a palavra de Deus nos está literalmente a dizer? Nós vamos ter muita dificuldade perante quem? Perante Deus. É que Deus está a dizer, Cristo está-nos a ensinar a orar, e Ele está a dizer o que é? Olha, eu sei, eu estou aqui pronto para te perdoar. E reparem, Deus é alguém que não mente. E as suas promessas se cumprem sempre. E Ele promete o quê? Se o pecador arrependido confessar o seu pecado, o que é que Ele diz? O perdão é garantido, mas tem uma condição. Qual é a condição? Tens de te reconciliar. E isto é um aspecto muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos. E queremos pedir graças a Deus como a graça do perdão, mas estamos a negar a mesma graça ao meu próximo. E por isso nós devemos colocar esta decisão no nosso coração de perdoar. E de perdoar não para receber o perdão de Deus, mas perdoar porque nós estamos a aprender o amor de Deus na nossa vida. Quarta condição, vamos lá. Quarto conselho bíblico, Hebreus capítulo 11. Vou andar um bocadinho mais rápido, o tempo está a andar mais depressa do que eu. Hebreus capítulo 11, 5 a 8. E diz o seguinte: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Ora, este capítulo todo é o capítulo dos heróis da fé. De homens e mulheres que entenderam que o melhor para eles não era a sua opinião, a sua decisão, a sua vontade, mas era a vontade de quem? A vontade de Deus. Mas eles demonstraram uma característica comum a eles todos. Qual é essa característica? Uma palavra só com 2 letras, não é? A fé. E acham que a fé é importante para a oração também. Faz sentido eu orar se eu não tenho fé? Mas agora a fé é o quê? A fé é acreditar que Deus existe. É isso? É isso? Não. A fé é o quê? A fé é eu entender na minha mente claramente que aquilo que eu quero não é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero não é verdadeiramente aquilo que eu devo desejar para a minha vida, nem o que é melhor para mim, mas aquilo que Deus quer. E para isso é preciso fé ou não é? É preciso fé para eu entender na minha mente que acima de mim está o nosso Pai, que eu devo buscar em primeiro lugar e que devo fazer a sua vontade e não a minha própria vontade. Isso é fé. É acreditar em coisas que eu não vejo palpavelmente, mas acreditar que realmente aquele que está lá em cima é a quem eu devo confiar e a quem deve dirigir a minha vida. E por isso nós devemos orar com fé, não apenas orar como muitas vezes oramos por hábito. É bom ter o hábito da oração, certo? Eu, quando era adolescente, tinha um problema, que era eu tinha enraizado em mim o hábito de orar, não é? E então, quando eu me esquecia de orar, eu não conseguia adormecer. E eu não me lembrava porquê. E depois lembrava-me, sabiam? Assim, pois ainda não orei. Então orava e a seguir deitava-me e sabe o que acontecia? Dormia. Portanto, às vezes os bons hábitos, às vezes também dão-nos benefícios. Quinto conselho, vamos a 1 de João. Mais para a frente, 1 de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, 13 a 15, que diz: Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tens a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Este é um texto complicado, não é? É simples de entender, mas difícil de executar. Porque aqui diz literalmente que tudo o que pedimos a Deus, segundo a sua vontade, se cumpre. O que é que isto quer dizer? Um Deus que é sempre justo e que é sempre bom, vai-me oferecer uma bênção que me vai prejudicar, que me vai fazer mal, que me vai afastar dele. Então, o que é que acontece? Muitas vezes nós fazemos isso ou não? Nós sabemos aquilo que pedimos. No sentido, reparem, eu sei alguma coisa do futuro. Eu sei as consequências de alguma coisa. Eu posso pedir a Deus, Deus, dá-me aquele emprego, aquele é o emprego do meu sonho. Certo? Posso pedir isso a Deus? Não, não posso. E o que é que Deus me pode responder? Não vai correr bem. Eu prefiro que tu tenhas este emprego, este vai correr bem. Se calhar financeiramente não é tão bom, mas se calhar a minha relação contigo é melhor. E por isso, o foco muitas vezes das nossas orações é libertarmos-nos daquilo que nós queremos e apresentarmos a submissão a Deus. Mais uma vez, voltamos ao mesmo, não é? Então, orar não deve ser para convencer Deus a fazer a minha vontade, deve ser para preparar o meu coração para me submeter à vontade de Deus. Concordam com isto? O que é que vocês acham? Reparem, é isto que quer dizer que a oração não é apenas um meio de comunicação entre nós e Deus. A oração é um meio para nos prepararmos e para nos aprofundarmos na nossa relação com Deus. Então, eu oro não para mudar Deus, mas eu oro para Deus me mudar a mim. Esse deve ser o foco. Mais, sexto conceito. Ainda em 1 João, agora no capítulo 3,
versículo 20 a 22. Porque se o vosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Mais um texto complicado, não é? Há bocado dizia que se nós orarmos, pedirmos, se for de acordo com a vontade dele, isso se cumpre. Agora está a falar em quê? Obediência, sim. A pergunta é, nós podemos obedecer a Deus realmente? Nós podemos realmente obedecer a Deus na medida de que eu cumpro a lei daquilo que a lei exige de mim? Podemos? Não, não podemos. Então qual é a lógica deste versículo? Se literalmente eu não tenho a capacidade de mim guardar os mandamentos de Deus, porquê é que ele está a dizer aqui que se pedir, ele nos dá se eu guardar os mandamentos? É que eu não posso guardar os mandamentos. Mas reparem, quem é que pode obedecer em mim? Será que Deus pode fazer isso em mim? Pode. Se não for eu comandar a minha vida, se for Ele a comandar a minha vida, Ele não vai comandar a minha vida para eu andar aqui aos trambolhões. Então, mais uma vez, estamos a falar de quê? Estamos a falar, mais uma vez, de submissão. A oração é poderosa na vida daquele que se quer submeter ao Senhor. E é certo que esta comunhão entre o humano e Deus, esta união, ela é desenvolvida exatamente pela oração. E por fim, vamos à última, Lucas 18. Lucas 18, versículo 1, e diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. O que é que diz o vosso texto? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, vamos voltar à questão do Deus ter dificuldade de ouvir. A gente fala muitas vezes que é para ter certeza que Ele ouve. É isso que quer dizer este versículo? O que quer dizer persistimos em oração? Nós vamos persistir muitas vezes. Sabem, conhecem aqueles filhos? A minha filha também às vezes faz isso, não é? Insiste, 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 insiste para ver se quê? Para ver se eu mudo de opinião. É este o foco? A gente insiste com Deus para ver se Ele muda de opinião. Porquê é que temos aqui este versículo nos diz orar sempre? Bom, orar sempre nós entendemos, mas porquê que nós devemos persistir na oração? Bom, por um lado, nós temos de ter a noção que há coisas que Deus precisa de tempo para responder. E há coisas que não dependem totalmente de Deus. Vamos lá ver se eu faço explicar o que eu quis dizer. Vou dar um exemplo prático, pode ser? Não gosto muito de falar de experiências pessoais, mas um exemplo prático. Quando eu comecei a namorar com a Sónia e ela se converteu, teve uma conversão na sua vida, nós decidimos, em casal, na altura ainda namorados, nós decidimos que todos os dias íamos orar pela conversão de outras pessoas. Ok? Faz sentido? Então nós selecionamos 4 pessoas que nós gostávamos muito e começámos diariamente a orar por essas pessoas, ok? Uma dessas pessoas nunca se converteu. Outra dessas pessoas, passado 2 anos, entregou a vida a Cristo. Amém? Outra dessa pessoa, passado alguns anos, penso que uns 4 anos, também entregou a sua vida a Cristo. Outra dessas pessoas demorou 20 anos. E sabem que nós oramos 20 anos todos os dias para aquela pessoa. E ela demorou 20 anos. Mas aceitou. Mas repara, isto depende só de Deus. Perceberam o que eu disse? Não depende só de Deus. Mas nestes casos, a persistência da oração é importante ou não? É. Orar por os nossos filhos que estão afastados, orar por os nossos familiares, orar por alguém que precisa. Nós devemos aprender a lutar com Deus. Mesmo por uma resposta que não chega, nós devemos aprender a lutar com Deus.
Então é neste sentido que a persistência também é importante na oração. Olha, eu não tenho comando, mas eu vou pedir ao Paulo que ponha o PowerPoint. Eu, para concluir, queria contar uma história, pode ser? Queria-vos apresentar este homem, Evan Roberts. Não sei se alguém conhece. Ele era do país de Gales, que é um país que pertence ao Reino Unido. Portanto, fica, vocês estão a ver o mapa da Inglaterra, no sul da Inglaterra, do lado esquerdo, temos o país de Gales, é um país pequenino. E aqui o nosso amigo Evan of Roberts ficou na história, por ser um homem de oração. Eu vou contar, para quem não conhece, eu vou contar a história dele. Ele nasceu em 1878, numa pequena vila chamada Logor, lá no país de Gales. Fica perto de Swansea. Não sei se já ouviram falar este nome, Swansea. É uma das cidades mais importantes do país de Gales. E ele nasceu numa família trabalhadora, ok? Mas também numa família espiritual, ou seja, uma família que ia à igreja, eles eram metodistas, iam à igreja, eles tinham o hábito de em casa de orar em família, de fazer o seu culto, de estudar a palavra de Deus, ok? Mas também viviam numa zona muito pobre. Naquela altura, a vida não era muito fácil. Então ele, desde adolescente, que ele foi trabalhar com o pai. Podes avançar, por favor, Paulo. Foi trabalhar com o pai para onde? Para as minas. Ok? Era uma zona de minas. E ele foi trabalhar pelas minas onde trabalhou muitos anos. A vida de mineiro é uma vida fácil, não é? É uma vida um pouco difícil, mas foi ele, desde pequenino, desde o início da sua adolescência, ele foi trabalhar para lá. Ele era uma pessoa humilde, simples, mas desde esta idade que ele tomou uma decisão. Qual era? E ele tomou a decisão de todos os dias passar tempo com Deus, e especialmente, também com a Bíblia, mas especialmente tendo uma vida de oração. Okay? Desde miúdo que ele começou a fazer isso. E isso começou a desenvolver, portanto, começou a desenvolver o hábito de passar longos períodos em oração. E já um pouco mais tarde, podes avançar, um pouco mais tarde, já para o final da sua juventude, ele passava grande parte dos seus tempos livres a fazer o quê? A orar. Ok? Bom, não é muito normal, mas é verdade. Ele, por vezes, quando sentia necessidade, até passava noites inteiras em oração. Mas reparem, ele tinha um propósito nesta oração. E ele não estava a pedir uma nova profissão. E ele não andava a pedir para ser famoso ou reconhecido. Mas o foco da oração dele era para conhecer qual o plano que Deus tinha para a sua vida. Okay? Qual era a vontade de Deus? Era isso. Então começou a criar estes hábitos de oração, uma oração pessoal, profunda e frequente. Ou seja, na vida dele, desde cedo, ele demonstrava a tal humildade que nós falámos, certo? E também a tal persistência que nós estávamos aqui a falar. E antes de qualquer impacto público, e já vou notar o que é que aconteceu, houve muitos anos de quê? De oração privada e silenciosa. Mais para o final da adolescência, no início da sua juventude, ele começou a sentir uma inquietação espiritual intensa. E ele tinha uma grande preocupação, ele já era mais velho, tinha uma grande preocupação com os jovens da sua igreja. Okay? A igreja era a Igreja Moriá, que é uma igreja lá naquela vila, perto de Swansea. Já tive o privilégio de lá estar. E é uma igreja relativamente pequena, mas aquele homem sentia um peso no coração por ver os jovens daquela igreja terem uma espiritualidade de faz conta, ok? Iam à igreja, mas... Então o que é que ele começou a fazer? Ele começou a orar por ele próprio, também pelos jovens e pela igreja. E começou a perceber que Deus quer de nós mais do que uma fé formal. E então ele fazia um pedido simples, mas radical. Qual era o foco da oração dele? Ele e os membros da sua igreja fossem cheios pelo Espírito Santo. Ok? Foi a oração que ele começou a fazer. Ele demonstrava a fé, submissão à vontade de Deus, a obediência, como nós acabamos de estudar. Ele entendia que Deus quer pessoas, não pessoas dotadas, mas pessoas que se rendam à sua vontade. Então ele começou a ensinar. Podes avançar, Paulo. Ele começou a ensinar. Então, na igreja, ele começou a organizar reuniões de oração, onde ele ensinava que a oração deve ser um momento para nós confessarmos a Deus, para nós
junto com Deus, planeamos o abandono do pecado e uma vida de submissão. E era mensagem para ele, mas também para os outros. Ele ensinava a confissão dos pecados, a humildade, que a oração, como nós vimos ao bocado, não era para mudar Deus, mas para nos aproximar a nós de Deus. O Revivente começou com pequenas reuniões, não foi com grandes eventos. E o objetivo central, portanto, além da mensagem, era passar realmente tempo em oração, em confissão e, sobretudo, em reconciliação. Então, qual era um dos focos da reunião de oração? Era o quê? Era se houvesse problemas entre os irmãos, resolver os problemas. Então, reparem, a reunião de oração que ele organizava na igreja dele era não só para confessar os pecados, para levar as pessoas a uma vida mais de acordo com a vontade de Deus, mas era para resolver problemas dentro da igreja. E ele apelava à reconciliação. E sabem o que aconteceu? Começou a haver um movimento de oração. E ele começou a ver os jovens da igreja a despertarem-se para as questões espirituais. E isso foi um choque para ele, mas os jovens começaram a participar nas reuniões, começaram a ter uma ligação com Deus. E ele incitava as pessoas que na reunião de oração todos podiam orar. E ele ensinava que o maior obstáculo para um revivimento não estava em Deus. Estava onde? Estava em nós. E ele apelava a que se pudessem render a Deus, tivessem uma fé viva e que pudessem realmente ter esta ideia de orar segundo a vontade de Deus. Ora, qual foi o resultado? O resultado foi um grande revivimento espiritual naquela igreja. Só que este revivimento espiritual não se ficou pelaquela igreja. Começou-se a expandir para onde, sabem? Para as igrejas circundantes. E depois para as regiões circundantes. E este homem iniciou um movimento que abalou todo o país. Este foi o maior revivimento espiritual do país de Gales na sua história. E isto, para termos um bocado a noção do alcance que isto teve e quantas pessoas realmente tiveram uma conversão e uma modificação de vida, houve milhares de pessoas que se converteram. Houve mudanças dramáticas na sociedade do país. Por exemplo, as taxas de criminalidade desceram abruptamente. As tabernas começaram a fechar. Sabem o que é que as tabernas tinham que não tinham clientes? Sabes o que é que as tabernas, muitas delas, se tornaram? Locais para as pessoas se juntarem, para orar e para ler a palavra de Deus. Radical, não é? Tudo o que era boates ou locais assim começaram a perder clientes e tiveram que fechar. O consumo de bebidas alcoólicas diminuiu drasticamente. O consumo de tabaco diminuiu muito. Começou a haver uma coisa estranha que as pessoas começaram a pagar as suas próprias dívidas. Reparem, no país começou-se a notar que as pessoas começaram a pagar as dívidas, porque sentiam que o deviam fazer. Houve uma transformação muito interessante. Lembram-se que ele trabalhava onde? Nas minas. A linguagem nas minas não é propriamente muito boa. O que acontece é que milhares de mineiros se converteram. E ao converterem-se, acham que eles continuaram com a mesma linguagem? Não. Só que houve um problema. Sabem qual foi o problema? Os cavalos, eles obedeciam a ordens. Obedeciam a ordens de homens que em cada frase diziam palavrões. Mas eles deixaram de dizer essas palavras. Sabe o que aconteceu? Os cavalos deixaram de obedecer. Um pormenor engraçado de como realmente uma sociedade pode mudar. Ora, porquê que esta sociedade mudou? Porquê que houve este revivimento espiritual lá no país de Gales? Tudo começou porque houve um homem que decidiu fazer o quê da sua vida? Uma vida de oração. Não há revivimento espiritual sem oração. Não há transformação de caráter sem oração.
Não há hum, verdadeira relação com Deus sem oração. A pergunta é: a oração tem poder ou não tem? O que é que nós vimos na vida deste homem? Mas porquê é que muitas vezes nós não vemos na nossa vida acontecer coisas que acontecem com outras pessoas? Se calhar estava na altura de levarmos a oração mais a sério. O que é que vocês acham? Sabem que eu muitas vezes olho para a minha vida e eu pergunto-me assim: Ruben, posso partilhar isto convosco? Não levam a mal, pois não? Ruben, tu não és assim muito inteligente. Tu sabes perfeitamente que há coisas que se tu fizeres são boas para ti, certo? Então porquê é que não fazes isso mais vezes? Porquê é que nós temos uma tendência natural para fazer coisas que não nos dão nenhum tipo de benefício? E as coisas realmente importantes, nós temos muitas vezes que hum, nos empurrarmos a nós próprios para as fazermos. Todos nós sabemos que a oração é importante, mas ela só é importante se for uma realidade na nossa vida. Deus quer homens e mulheres de oração, porque a oração não serve para mudar a Deus, serve para mudar o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.